Pessoal, terminou o Intercontinental, acabou a temporada para o Flamengo, vice-campeão do mundo, perdendo para o PSG nos pênaltis. Eu sou o Caio, você está no canal CLFC e vamos comentar então sobre essa final de hoje. Placar empatado, 1-1 nos pênaltis, 2-1 para o PSG. Eu não lembro de ver uma disputa de pênalti que saiu tão pouco gol, apesar de não ter chegado na quinta cobrança também, né? O Flamengo até cobrou 4 penalidades, perdeu 4 penalidades e acertou uma. O Flamengo chegou a 5 cobranças, o PSG chegou apenas na quarta, desperdiçou 2 e converteu 2. O herói foi o goleiro Safonov, um goleiro que muita gente não conhecia. Ele é o goleiro reserva do PSG, foi titular hoje e acabou saindo como herói da partida. Bom, o PSG teve uma temporada gigantesca, poderia ter vencido todos os títulos que disputou, faltou apenas um, o Mundial do meio do ano, que agora é chamado de Mundial, a Copa do Mundo de Clubes, que teve sua primeira edição esse ano nos Estados Unidos, e o PSG foi derrotado na final pelo Chelsea. E agora ele vence o Intercontinental, que é o antigo Mundial de Clubes, que existe já há bastante tempo, como a gente conhecia no final de ano, com o campeão atual da temporada na Champions League, da Libertadores e dos outros continentes ali, campeão asiático, campeão africano, norte-americano. E normalmente tinha também um representante do país sede, isso não tem mais. Mais uma vez essa competição foi realizada no Catar, um lugar que tem muita ligação com o PSG, né? Já que todo o dinheiro do PSG vem do Catar, o dono do PSG é um sheik do Catar, e o PSG ganha esse título em casa. Tem gente até com teorias aí, né, da arbitragem na relação ali da disputa de pênaltis, que o Safonov teria se adiantado no pênalti do Pedro. Eu acho que mesmo que ele não se adiantasse, ele se adianta por culpa do Pedro, que deu uma paradinha e ainda assim errou a cobrança. Quando o cara dá uma paradinha, normalmente é para deslocar o goleiro, né, bater do outro lado. O Pedro esperou ele cair e bateu em cima dele. Então a cobrança foi horrível de qualquer maneira. Eu acho que não teria por que voltar. É regra, eu acho uma regra até um pouco besta. Acho que devia valer só se o goleiro se adiantasse demais, sendo um pouquinho como foi ali. Eles disseram que o calcanhar ficou em cima da linha. Não sei se ficou ou não, mas pra mim não faz diferença, porque o pênalti do Pedro foi horroroso e não teria por que ele receber uma segunda chance de cobrar de novo. Como o Rossi teve uma chance, o Flamengo teve uma chance, né, porque aos 10 minutos o PSG já abriu o placar. Numa falha do Rossi muito parecida com a que ele cometeu no Brasileirão contra o Fluminense, a bola ia sair, seria escanteio? Seria. O escanteio é perigoso, mas é melhor do que o que ele fez ali, né? Tentou evitar o escanteio, jogou a bola para o meio da área, até foi fora da área, mas para frente da área ali, estava vazio, quem estava ali era o Fabian Ruiz, ele marcou o gol, com o gol aberto, mas a bola tinha saído, para a sorte do Rossi. Para a sorte do Rossi, o erro dele foi corrigido porque a bola saiu. Já tinha saído e era escanteio. Então o gol que o PSG marca ali aos 10 minutos do primeiro tempo não vale. Isso poderia ter mudado bastante o jogo, né? Ia ser muito difícil para o Flamengo ter que buscar um resultado tão cedo. Apesar de que, de qualquer maneira, ele teve que buscar um empate depois, né? O PSG vem a marcar o seu gol ainda no primeiro tempo com o Kvaratskhelia. E mais uma vez com uma falha do Rossi. Se a primeira falha dele foi salva pelo VAR, a segunda não tinha o que fazer ali. O Flamengo perde a bola lá no lado direito do seu ataque, ainda no campo de defesa, né? Mas partindo para o ataque, ele perde a bola ali, chega do lado esquerdo e o Kvaratskhelia recebe, só que a bola parecia que ia passar por ele, né? Se o Rossi não tivesse resvalado a mão nela. Ele toca com a ponta do dedo, e isso atrasa um pouco a bola, tira a velocidade dela, e o Kvaratskhelia ainda tem que se ajeitar para fazer o gol. Faz o gol ali meio que caindo no chão, não foi de carrinho também, ele vai deitando para fazer o gol e abre o placar para o PSG aos 38 minutos do primeiro tempo. O Flamengo chega ao empate no segundo tempo com o Jorginho de pênalti, cobrando daquele jeito que ele sempre cobra, do jeito que o Pedro tentou bater, mas não acertou, né? Tentou dar aquele pulinho também, mas o Jorginho é especialista nisso e não deu chance para o Safonov, ou Safonov. E aí então o jogo fica empatado. Eu acho que o Flamengo estava melhor ali até os 85 minutos de jogo, mas o PSG começa a pressionar daí para frente.
E temos os acréscimos, que até passa um pouco, 1 minuto a mais do que foi prometido. O árbitro deu 4 minutos de acréscimo, chegou ali a mais de 5. E o PSG teve a chance de virar o jogo ali. E o Marquinhos perdeu um gol inacreditável. Ele que cometeu o pênalti em cima do Arrascaeta. Não foi uma grande atuação do Arrascaeta. Mais uma vez, ele não foi bem também contra o Bayern no Mundial do meio do ano. E não foi bem hoje contra o PSG. E isso parece mostrar pra gente por que o Arrascaeta não jogou na Europa. Até hoje, né? Ele tem uma rotação abaixo quando enfrenta equipes europeias. Contra os brasileiros aqui, ele sobra. Foi uma temporada fantástica do Arrascaeta. Não quero desmerecer. Para mim, foi o melhor jogador da América do Sul na temporada. Talvez das Américas, mas a gente tem o Messi ali, que deve até ganhar o prêmio de Rei da América, já que junto os dois continentes, o Messi realmente foi absurdo, como era de se esperar lá no Inter Miami. Mas o Arrascaeta acaba não aparecendo muito nesse jogo. É substituído, não joga a prorrogação, estava cansado, como o Jorginho também é substituído e fez muita falta nos pênaltis, os dois fizeram. Eu acho que faria um trabalho melhor, com certeza, né? O Jorginho é especialista, o Arrascaeta acho que cobraria melhor do que quem bateu ali, né? No caso, o Saúl, que entrou no segundo tempo. A maioria que bateu entrou no segundo tempo, né? Entrou na prorrogação. Mas tem que falar do Marquinhos, que foi o melhor jogador do Flamengo na partida, foi o Marquinhos. Ele faz o pênalti e perde esse gol que poderia ter dado a vitória ao PSG já no final do tempo normal, sem precisar de prorrogação. Foi parecido com o gol que o Paulo Henrique fez domingo contra o Fluminense. Na semifinal da Copa do Brasil, Vasco Fluminense, o Paulo Henrique fez um gol ali inexplicável contra, e o Marquinhos, que tinha que fazer o gol, a bola bateu no pé dele, no calcanhar, ele foi pra fora. Inacreditável, né? E aí o jogo vai pra prorrogação, o Flamengo vai melhor no primeiro tempo, mas não consegue marcar, tem alguma chance ali com o Bruno Henrique, com o Gonçalo Plata. O Luiz Araújo tem também aí já no segundo tempo da prorrogação. E o PSG também tem sua chance. O Dembélé, que foi eleito ontem o melhor jogador do mundo pela FIFA. Mais uma premiação completamente estranha que a FIFA faz, do FIFA The Best. Ano passado foi a mesma coisa. O Real Madrid estava lá no Catar para jogar o Intercontinental. E aí o Vinícius Júnior ia ganhar o prêmio, então eles fizeram a cerimônia lá. Não tinha ninguém na cerimônia. E foi de última hora. Dessa vez a mesma coisa. Ninguém sabia que ia ter, do nada apareceu ali, ó. Terça-feira, dia 16 de dezembro, premiação do FIFA The Best. E o Dembélé foi eleito o melhor jogador do mundo, como já havia ganhado a bola de ouro da France Football. E hoje o Dembélé foi uma negação, né? Entrou no segundo tempo, ele está se recuperando de uma lesão, e ele perde 2 chances ali no segundo tempo da prorrogação. Acho que uma ainda no segundo tempo do jogo, no tempo normal. Perde uma na prorrogação, erra a maioria dos passes que tentou, só não errou mais que o Barcola, porque o Barcola tentou mais também e errou tudo, inclusive o pênalti. E o Dembélé também errou o pênalti, né? Foi a pior cobrança da noite, foi a do Dembélé. Mesmo com o Flamengo desperdiçando 4 de 5, o Dembélé conseguiu ter o pior pênalti da noite porque ele mandou a bola na arquibancada. E aí o Rossi defendeu 2 pênaltis, um deles o Barcola, e o Sofanov defendeu 4 dos 5 que o Flamengo cobrou. O Flamengo começou batendo, De La Cruz converteu, o Vitinha vai lá e empata para o PSG. O Vitinha também é um especialista em cobrança de pênalti. Esse nível o Jorginho. Não bate da mesma forma, mas bate muito bem, tem uma cobrança diferenciada. E aí dali pra frente começou todo mundo a perder, né? O Sofanov pega o pênalti primeiro do Saúl, que normalmente bate pênalti dessa maneira e ele deve ter estudado ali com o preparador de goleiro. E o Saúl já havia perdido o pênalti na Libertadores. O Flamengo se classificou naquela ocasião, mas o Saúl perdeu o pênalti. Eu achei até que o Samuel Lino ia bater, ele que perdeu nas oitavas da Copa do Brasil, quando o Flamengo caiu pro Galo, mas o Samuel Lino não chegou a bater. O Alaciano não chegou nem a aquecer para entrar, né? Foi quem isolou o pênalti naquela noite. Foi até pior que o do Dembélé hoje. Então, os portugueses converteram os pênaltis do PSG, o Vitinha e o Nuno Mendes, os 2 melhores em campo hoje para mim, do lado do Paris Saint-Germain, ao lado, claro, do Sofanov, que brilhou nos pênaltis, mas no tempo normal não teve nenhuma defesa para fazer, né? O gol que ele tomou foi de pênalti, não fez nenhuma defesa espetacular, como o Rossi também não fez, ele até apareceu em alguns momentos, mas ficou mais marcado pela falha. Ele defende 2 pênaltis, mas acaba sendo marcado também porque entregou um gol já com 10 minutos, a sorte dele é que o lance foi anulado, falha no gol que valeu do Kvaratskhelia, e nos pênaltis não conseguiu ser melhor que o Sofanov. E olha que todo mundo estava comparando o Rossi com o Chevalier, que é o goleiro titular do PSG, e colocando o Rossi como melhor. Eu mesmo fiz isso. No final, o Chevalier não jogou e o goleiro reserva do PSG foi o herói da partida. Acho até que ele poderia virar titular agora.
é um PSG diferente daquele que ganhou de 5-0 da Inter na final da Champions, e até mesmo do que perdeu para o Chelsea no Mundial por 3-0. No mesmo Mundial onde o Flamengo derrotou o Chelsea na fase de grupos. Então o PSG hoje não tem mais Donnarumma por decisão do Luiz Henrique. Ele foi embora, né, tá hoje no Manchester City, e não tinha o Hakimi na lateral. E aí acho até que foi um erro do Felipe Luiz e não ter começado o jogo com Everton Cebolinha ou até mesmo com Samuel Lino, que apesar de não ter mostrado até agora o que se esperava, né, pelo valor que ele custou para o Flamengo, eu acho que ele poderia dar mais trabalho para o Zaïre improvisado na lateral do que o Carrascal. O Carrascal não fez uma boa partida, acho que foi um dos piores em campo. Talvez a nota só para a escola dele até que ficou com 7, mas eu não vi ele jogar bem assim. Às vezes a estatística é uma coisa, a nota é outra. O Gonçalo Plata ficou com nota baixa aqui, mas eu acho que ele agregou muito mais. Apesar de ter perdido uma das melhores chances que o Flamengo teve, eu acho que ele recompôs melhor e deu mais. Não deu trabalho pro Nuno Mendes, né? O Nuno Mendes colocou o Yamal no bolso, o Bukayo Saka. Todos os melhores pontos do mundo ficaram no bolso do Nuno Mendes na temporada. É claro que o Plata também ia ficar, né? Ofensivamente não apareceu, mas defensivamente ele segurou um pouco o Nuno, porque o Nuno ofensivamente também é muito bom e hoje ele não apareceu tanto. Enquanto o Zaïre conseguia chegar pelo lado direito, mesmo não sendo lateral, ele aparecia pelo meio, que é a posição de origem dele. Ele chega perto ali, se não me engano, é dele o passe pro gol do Kvaratskhelia. Então o lado esquerdo do Flamengo, apesar da boa atuação do Alexandre fechando pro meio, junto com a zaga, né, ajudando o Léo Pereira a ter sido boa, na lateral, por falta de auxílio do Carrascal, na minha opinião, ficou mais aberto ali no lado esquerdo do Flamengo. Mas no fim foi um gol só, né? O jogo foi para os pênaltis, foi mais perto do que foi 2019, talvez tenha sido até mais de igual para igual, né? Não à toa o jogo foi empatado, não foi derrota. Lá saiu o gol na prorrogação ali, aos 8 da prorrogação, né? O gol do Firmino. Uma jogada também de contra-ataque, mas foi mais contra-ataque vindo do outro lado. O Mané saiu sozinho e conseguiu dar assistência para o Firmino naquele jogo. Firmino que assistiu os outros 2 jogos, né, contra o Pirâmides e contra o Cruz Azul, mas hoje pelo visto ele não estava lá não, pelo menos a transmissão não mostrou, não sei se é porque tinha mais gente para mostrar, não lembro de ver o Firmino aparecer nas câmeras. Pois bem, é isso, cara, mais uma edição do Intercontinental, vamos ver no ano que vem quem estará lá, se teremos mais um brasileiro, já que são, desde 2019 só brasileiros ganham a Libertadores, começou com o Flamengo lá em 19, e chega ao Flamengo agora em 25, vamos ver em 26 quem estará. Há uma grande possibilidade do Flamengo estar de novo, há uma boa possibilidade do PSG estar de novo também. Quem sabe aconteça essa revanche ou podem ser outros times. Agora o fato é que essa competição, né, de ter o europeu entrando já na final é uma coisa que muita gente reclama. Eles têm um argumento de sempre ganhar, mas ainda assim é estranho, né? Você ter um time que só chega para jogar final e o jogador deles, que é o Vitinha no caso, foi eleito o melhor jogador do campeonato com um jogo só. E o melhor da partida foi eleito o goleiro, não foi ele. Então como assim o PSG jogou um jogo só e o melhor jogador do campeonato foi o Vitinha, que não foi o melhor em campo hoje? Segundo a FIFA, né? Porque eu acho que o Sofanov foi o melhor nos pênaltis, o jogo foi decidido nos pênaltis, ok, ele ganhou o prêmio melhor em campo. Então ele foi o melhor do campeonato também. Ou não? Porque o Flamengo jogou 3 jogos, o Pirâmides jogou 2, o Cruz Azul jogou um só, né? Caiu o Flamengo lá no Derby das Américas. Eu acho que a FIFA não, vamos tirar a FIFA fora na verdade. A UEFA e a Conmebol deveriam se juntar e fazer um campeonato juntos, um jogo só, como é a finalíssima, que tem o campeão da Copa América, o campeão da Eurocopa, tem sempre ali, antes da Copa do Mundo, começou a ter ali agora, antes da última Copa, né, com Argentina e Itália, agora vai ter Argentina e Espanha. Eles chegaram a fazer um jogo desse, um torneio desse, no início da temporada europeia com o campeão da Sul-Americana contra o campeão da Europa League. Então eu acho que eles podiam fazer o UEFA e Conmebol sem a FIFA estar envolvida. Esse torneio intercontinental, troféu Europa, América, sei lá. Igual era a antiga Copa Toyota que o Flamengo ganhou do Liverpool lá em 81, era assim. Eu não sei se tinha a organização, era a organização da Toyota na verdade, né? O campeonato era organizado pela Toyota, não à toa o nome. Não tinha nada a ver com a Conmebol e com a UEFA exatamente, eu acho. Mas podia voltar a ser assim então, porque faria mais sentido. Já que o europeu já vai entrar na final, todo mundo quer ver esse jogo. Ah, mas tem um time ali da Ásia, realmente, tem bons times na Ásia hoje, né? Você pega, tem os times da Arábia Saudita, com grandes jogadores lá. Agora você pode ter talvez um Messi levando o Inter Miami pra lá. Ok, mas
O europeu vai estar esperando na final. Eu acho que fica sem graça até para eles. O PSG, a maior parte do tempo hoje, levou o jogo em banho-maria. Poucos momentos o PSG correu, embora tenha aquela recomposição rápida que não faltou hoje, né, isso dificulta muito o Flamengo conseguir escapar no contra-ataque, inclusive, e ele conseguiu algumas escapadas ainda, mas ainda assim o PSG estava num ritmo de campeonato francês, ou de Copa da França, não estava num ritmo de Champions League, né? Aí isso não apaga a boa partida que o Flamengo fez contra um time com muito mais investimento. Se o Flamengo tem um investimento muito maior que o restante aqui do Brasil e da América, o PSG tem um investimento bem maior que o do Flamengo também. Apesar de o Flamengo ter jogadores de calibre europeu, né? Eu achei até que o Danilo fosse ser titular, mas o Léo Ortiz fez uma grande partida do Léo Ortiz. Ótima partida do Léo Pereira também, apesar do pênalti perdido e muito mal batido, né? Ele bateu um pênalti perfeito na Libertadores e bateu um pênalti horroroso hoje lá no Catar. Mas ainda assim fez uma grande partida ali ao lado do Léo Ortiz, muito melhor que a do Marquinhos do lado do PSG, né? Foi o pior jogador da partida do PSG e talvez o melhor do Flamengo, porque foi quem deu as melhores chances pro Flamengo, né? Deu o pênalti pro Flamengo e deixou o Flamengo chegar vivo nos pênaltis. E eu acho que o Marquinhos, se fosse bater o pênalti, ia perder, hein? Todo mundo lembra que ele perdeu o pênalti na Copa do Mundo. A torcida ainda não perdoou ele e grande parte da torcida brasileira ficaria muito chateada se o Flamengo fosse campeão hoje e ia ser por causa do Marquinhos. Quem fez o pênalti pro Palmeiras também quando eles jogaram contra o Chelsea foi o Thiago Silva, né? Os brasileiros querem ajudar os times brasileiros de alguma maneira nesses mundiais. Bom, deixa nos comentários a sua opinião sobre a temporada do Flamengo, uma temporada excelente, título da Libertadores, título brasileiro, título estadual, que a gente considera aí. Faltou só a Copa do Brasil, que vai ser daquele time ali, ó, vocês estão vendo ali atrás, aquele time vai ganhar a Copa do Brasil. E vai ter festa no Rio de Janeiro nesse final de semana. Faltou o Intercontinental, eles participaram também da Copa do Mundo de Clubes, caíram lá pro Bayern de Munique. Mas é isso, é o futebol. Um dia você ganha, outro dia você perde. Às vezes nem perde o jogo, mas perde nos pênaltis. Como eu disse, uma temporada histórica para o Flamengo, uma das maiores da história do clube. E a do PSG com certeza a melhor temporada de todos os tempos e poderia realmente ser a melhor temporada, o melhor ano da história de um clube no futebol. Só faltou a Copa do Mundo de Clubes. Imagina se o PSG tivesse ganhado ela logo na sua primeira edição, o PSG tendo conquistado tudo que tinha para conquistar no ano. Só faltou isso. Ficou com o Chelsea, mas isso não apaga o ano incrível de 2025 que o PSG teve, né, com mais um título hoje para encerrar. E o ano incrível também que o Flamengo teve, os dois mereceram, fizeram uma boa final. Um jogo, eu esperava talvez um pouco mais. Como eu disse, o PSG estava num ritmo um pouco abaixo, com seus desfalques ali, né, o Dembélé no banco, e quando entrou mal. E colocou muito garoto da base também. Por isso eu achei que o Flamengo fosse ganhar nos pênaltis, né? Fui surpreendido com isso. Quando foi para os pênaltis eu falei, o Flamengo ganhou, já era. Mas apareceu ele, Safonov. E se eu fosse o Luiz Henrique, colocava ele de titular, barrava o Chevalier agora no restante da temporada. Deixa o like, se inscreve no canal. Daqui a pouco tem vídeo sobre a Copa do Brasil. E eu sei, Flamengo, eu sequei vocês, agora vocês podem secar o Vasco também. Mas não vai funcionar. Tô falando, não vai funcionar.